Momentos depois, ela fica completamente chocada ao descobrir a verdade. A águia dourada que está voando acima deles não é um predador selvagem coisa nenhuma, mas sim uma ave treinada que na verdade pertence a Tim. A descoberta deixa Jéssica sem palavras de tanta surpresa. Depois de caminharem mais um pouco, uma névoa grossa e pesada começa a se espalhar ao redor dos dois. Ela avança rápido, cobrindo a floresta ao redor e reduzindo a visibilidade. A névoa densa faz cada passo adiante parecer mais perigoso e incerto. Tim logo percebe que, nessas condições, nem mesmo a Grey Eagle vai conseguir guiá-los ou ajudar. A névoa está densa demais. Ele avisa Jéssica de que eles precisam andar com cuidado e prestar atenção em cada passo. Jéssica logo pede para ele parar um momento e descansar. A voz dela soa fraca quando admite que está começando a se sentir muito cansada e tonta. Os dois se sentam no chão para que ela possa recuperar o fôlego antes de continuar. A garota tira sua caneca de metal de viagem e enche com água. Ela bebe devagar, esperando que a água fresca ajude a recuperar um pouco das forças. Enquanto isso, Tim olha ao redor com inquietação para a névoa espessa que cerca os dois. Ele se pergunta como uma névoa tão densa pode ter surgido de repente no meio do dia. Essas condições estranhas tornam extremamente difícil continuar a jornada. De repente, ele escuta o som de algo batendo no chão com força. Alarmado, ele se vira rapidamente para Jéssica para ver o que aconteceu. Para seu horror, ele vê que ela desabou na grama e está ali, inconsciente. Medo e confusão tomam conta dele na mesma hora. Quase imediatamente, Tim também começa a se sentir estranho. Uma onda de fraqueza se espalha pelo corpo dele, forçando-o a segurar a cabeça para continuar em pé. Com preocupação crescente, ele percebe que suas forças estão indo embora e que ele também pode perder a consciência. O jovem finalmente cai no chão. Pouco antes de desabar por completo, ele consegue cobrir a boca com as duas mãos. Nesse momento, ele percebe que a névoa estranha deve conter algum tipo de gás que faz as pessoas perderem a consciência. Lutando para continuar acordado, ele rasteja devagar até Jéssica. Em inglês quebrado, tenta perguntar se ela está bem enquanto sacode de leve os ombros dela. Desesperado, ele tenta acordá-la. Depois de algum tempo, a névoa venenosa começa a ficar um pouco mais fraca. Tim verifica Jéssica novamente e percebe que, embora ela ainda esteja inconsciente, sua respiração parece estável. Sentindo certo alívio, ele também percebe que a própria tontura está melhorando aos poucos. Lembrando de algo importante, ele leva a mão ao bolso e tira o isqueiro que Jéssica tinha dado a ele antes. Uma ideia surge em sua mente, e ele decide usar aquilo para testar que tipo de gás pode estar cercando os dois. Tim acende o isqueiro e observa a chama com atenção. Usando a precisão da sua habilidade de mira, ele então arremessa o isqueiro aceso em direção a um monte de terra próximo. Ele espera que a reação revele algo sobre a névoa estranha. No instante em que o isqueiro cai no monte de terra, uma explosão repentina irrompe do chão. O impacto assusta ele, mas também dá na hora a resposta que estava procurando. Ele entende rapidamente que gás metano deve estar vazando do solo em grande quantidade. Esse gás invisível é o responsável pela névoa, e também foi o que fez os dois sentirem tontura e perderem a consciência antes. Pensando com cuidado, o rapaz se lembra de que o metano é mais leve que o ar comum. Isso explica por que respirar ficou mais fácil quando eles estavam mais próximos do chão. A maior parte do gás tinha subido para cima deles. Ele hesita por um momento, sabendo que mexer nas coisas de outra pessoa não é o certo. Mas a situação é perigosa, e ele precisa encontrar algo que possa ajudar os dois a sobreviver. Sem outra opção, ele se prepara para procurar nos suprimentos de Jéssica. Shen abre com cuidado a bolsa de viagem da garota e começa a procurar lá dentro. Ele espera encontrar qualquer coisa útil que possa ajudar os dois a escapar dessa área perigosa cheia de gás metano e salvar a vida deles. A mochila de viagem de Jéssica acaba estando cheia de uma coleção impressionante de itens úteis de sobrevivência. Enquanto Tia revira com cuidado, ele encontra um kit de primeiros socorros bem completo, uma bateria portátil, uma colher de metal resistente e até uma barraca compacta dobrada no fundo.
Ver todos esses suprimentos dá a ele um pouco de esperança, porque muitas dessas coisas podem ser extremamente valiosas se eles precisarem sobreviver à noite ou montar abrigo em algum lugar mais seguro. O garoto abre o kit de primeiros socorros e rapidamente examina os pequenos frascos e pacotes de remédio lá dentro. Mas a confiança dele desaparece quase na hora. Todas as etiquetas estão escritas em inglês, e com o pouco que ele entende do idioma, fica quase impossível descobrir para que serve cada medicamento ou qual poderia ajudar Jessica. Tim então pega a bateria portátil e a segura pensativo nas mãos. Enquanto observa o objeto, uma ideia começa a surgir lentamente na cabeça dele. Se conseguir usar a bateria para produzir oxigênio de alguma forma, talvez consiga salvar tanto a si mesmo quanto Jessica do gás perigoso que está ao redor deles. Para que o plano funcione, ele primeiro precisa preparar um recipiente cheio de água limpa. Ele decide usar um pedaço de bambu oco ali perto como um recipiente improvisado. Depois disso, pretende usar uma seringa e o tubo de soro do kit médico para montar um sistema simples que possa levar oxigênio diretamente para Jessica. Trabalhando rápido, mas com cuidado, ele conecta um pedaço de grafite do lápis ao cátodo da bateria. Depois prende um tubo à seringa para capturar qualquer gás produzido. Em seguida, conecta a colher de metal ao ânodo, formando um circuito elétrico completo. Por fim, coloca tanto a colher quanto o grafite dentro do tubo de bambu cheio de água e liga a bateria. Assim que a eletricidade começa a passar pela água, pequenas bolhas começam a se formar dentro do bambu. A água está se separando lentamente em um processo chamado eletrólise. Durante essa reação, o oxigênio começa a se acumular ao redor do cátodo, exatamente o gás de que ele precisa. Tim então direciona cuidadosamente o tubo de soro em direção ao rosto de Jessica para que o oxigênio possa chegar até ela. Ele segura o tubo perto do nariz e da boca dela, esperando que o oxigênio fresco ajude Jessica a respirar melhor e, eventualmente, recupere a consciência. Depois de alguns minutos tensos, a garota finalmente começa a se mexer. Ela solta um leve gemido e puxa uma respiração mais profunda. Ver o peito dela subir novamente de forma constante enche Tim de alívio, porque significa que o plano desesperado dele realmente funcionou. Jessica de repente se levanta, claramente confusa e assustada. Ela olha para Tim com os olhos arregalados e pergunta rapidamente o que aconteceu com ela e por que desmaiou de repente. Toda a situação parece estranha e assustadora para ela. Ela realmente não tem ideia do que causou sua condição. Tim faz o possível para explicar a situação com palavras simples, dizendo que provavelmente eles foram envenenados por gás metano. Ele aponta ao redor da área pantanosa, tentando fazê-la entender que grandes quantidades de gás são liberadas ali. Tim sugere que eles precisam sair dali imediatamente se quiserem continuar vivos. Como o suprimento de oxigênio é limitado, ele propõe que os dois se revezem respirando pelo tubo enquanto se movem. Eles precisam se apressar, porque a bateria que alimenta o sistema de oxigênio não vai durar para sempre. Depois de observar cuidadosamente os arredores, os dois percebem que a liberdade está a uma curta distância. Se conseguirem avançar só mais um pouco, talvez escapem da área perigosa. Sem perder mais tempo, começam a se mover o mais rápido que seus corpos enfraquecidos permitem. Por fim, depois de uma luta difícil e exaustiva, eles finalmente conseguem deixar o pântano mortal para trás. Quando chegam a um terreno mais seguro, param e se apoiam nas árvores próximas, respirando pesadamente enquanto recuperam as forças. Jessica tosse várias vezes enquanto tenta recuperar o fôlego, ainda abalada com a experiência. Com descrença na voz, ela diz que nunca imaginou que a selva pudesse esconder lugares tão perigosos e mortais, onde um gás invisível pode simplesmente fazer as pessoas desmaiarem. Quando Jessica e Tim finalmente saem da área pantanosa, o sol já está descendo no horizonte. A luz do fim da tarde se espalha pela floresta. Os dois ainda se sentem fracos por causa do biogás, então decidem encontrar um lugar seguro para descansar antes de continuar a viagem de volta ao acampamento no dia seguinte. Enquanto isso, de volta ao acampamento, Ellen de repente grita frustrada. Ela acusa os guaxinins de serem pequenos ladrões sorrateiros e reclama que os animais espertos conseguiram entrar escondidos na área da cozinha e roubar vários peixes que tinham acabado de ser pescados.
Olhando de perto o barril de armazenamento, Ellen logo percebe que os guaxinins levaram a maior parte do precioso estoque deles. Irritada, mas determinada, ela decide fazer uma tampa de bambu muito mais forte para que os animais não consigam invadir novamente e roubar a comida. Nesse momento, o filhote de águia dourada começa a piar alto, batendo as asas e pedindo atenção. Ao ouvir o barulho, Ellen se aproxima e tenta acalmar o pequeno pássaro com cuidado. Ela o tranquiliza, dizendo que os guaxinins não levaram todos os peixes e que ainda há comida suficiente para o jantar dele. Ela alimenta o filhote ansioso com os pedaços de peixe que restaram e sorri para ele com carinho. Em voz suave, incentiva a jovem águia a comer bem para crescer forte e saudável. Afinal, como ela diz, eles ainda vão precisar da força dela para enfrentar muitos desafios pela frente. Mesmo se mantendo ocupada no acampamento, ele não consegue parar de se preocupar com Tim. Já se passaram 3 dias completos desde que ele saiu, e ele ainda não voltou. Quanto mais tempo ele demora, mais ela começa a temer que algo terrível possa ter acontecido com ele. Finalmente, Ellen toma uma decisão firme. Se Tim não voltar até amanhã, ela vai deixar o acampamento e sair para procurá-lo sozinha. Ela se recusa a continuar esperando. Nesse momento, seus pensamentos são interrompidos quando o filhote de águia dourada começa a bater as asas animadamente, como se estivesse tentando voar. Curiosa com a agitação, Ellen sai da área da cozinha e olha para o céu. Lá em cima, ela vê uma grande águia dourada circulando sobre o acampamento. Na mesma hora, ela percebe o que isso significa: Tim deve ter voltado. Apenas alguns segundos depois, o próprio Tim sai da floresta densa ali perto. Ele acena e a cumprimenta com um sorriso cansado, mas alegre. Ver que ele está vivo e seguro enche Ellen de um enorme alívio e felicidade. Mas Ellen logo percebe outra coisa. Tim não voltou sozinho. Ao lado dele está uma mulher bonita e desconhecida que sorri educadamente ao cumprimentá-la. A cena inesperada deixa Ellen um pouco surpresa. Com um sorriso brincalhão, Tim faz uma piada com Ellen e pergunta se ela sentiu saudades dele durante os 3 dias em que ele esteve fora. Ele provoca dizendo que ela deve ter ficado extremamente preocupada com ele o tempo todo. Tim então apresenta a estranha, explicando que o nome dela é Jessica e que ela é a piloto do avião que caiu recentemente. Ele também admite que ela é estrangeira e que o inglês limitado dele tornou muito difícil entender o que ela dizia durante a jornada. Jessica dá um passo à frente e se apresenta educadamente para Ellen. Para o grande choque de Tim, ela de repente começa a falar chinês fluentemente e com muita facilidade. Ouvir aquilo deixa Tim completamente surpreso, porque ele não fazia ideia de que ela sabia chinês. Ainda atordoado, Tim pergunta imediatamente por que ela nunca mencionou isso antes. Ele diz que, se soubesse disso desde o início, toda a viagem deles teria sido muito mais fácil e bem menos confusa. Jessica ri baixinho e explica o mal-entendido. Ela diz que Tim passou o tempo todo tentando falar com ela em inglês, então ela simplesmente achou que esse era o idioma que ele preferia usar. Ela não fazia ideia de onde ele era. Ao ouvir isso, Tim percebe o quão absurda foi a situação e começa a rir da própria frustração. À medida que a noite cai sobre a ilha, o acampamento fica silencioso. Os animais domesticados se enroscam e dormem dentro da caverna. Enquanto isso, os 3 jovens ficam sentados juntos, conversando até tarde e trocando histórias sobre tudo o que viveram. Tim conta a Jessica como ele e Ellen acabaram presos nesta ilha misteriosa e todas as dificuldades que enfrentaram tentando sobreviver. Em troca, Jessica explica que é uma paleontóloga dos Estados Unidos que viaja pelo mundo estudando animais antigos e participando de escavações de fósseis. Ela conta que recentemente ouviu uma notícia empolgante sobre uma nova espécie fóssil descoberta em uma ilha em algum lugar do Pacífico Sul. A descoberta a fascinou tanto que ela embarcou imediatamente em um avião e voou até lá para ver os fósseis com os próprios olhos. Depois de ouvir a história dela, Tim começa a pensar com cuidado nas rotas que Jessica descreveu. Juntando isso com o caminho que o navio de cruzeiro deles percorreu antes, ele acredita que consegue estimar aproximadamente onde essa ilha misteriosa pode estar localizada. Ellen acrescenta com confiança que, mais cedo ou mais tarde, eles vão construir um barco e escapar dali, porque as habilidades de sobrevivência deles ficaram muito mais fortes.
Jéssica fica ainda mais animada quando ouve sobre os animais estranhos que vivem na ilha. Ela se surpreende ao saber que pandas antigos ainda podem existir ali, mesmo que os cientistas acreditassem que eles já estavam extintos há muito tempo. Ela se pergunta se a ilha também pode esconder outras criaturas desconhecidas esperando para serem descobertas. Jéssica fica olhando para Amp com os olhos brilhando de curiosidade. Ao ver o quanto ela está fascinada, os outros começam a brincar dizendo que ela pode ficar tão interessada em estudar o animal que talvez queira até dissecá-lo para pesquisa científica. Ainda completamente empolgada, Jéssica declara que descobrir animais como esse seria um avanço científico inacreditável. Na opinião dela, isso poderia facilmente se tornar a maior descoberta de todo o século XX. Os olhos dela brilham de entusiasmo enquanto imagina o impacto de uma descoberta assim. Ellen cai na risada ao ouvir isso e rapidamente a corrige. Ela diz que, se uma descoberta dessas fosse feita hoje, na verdade seria a maior descoberta do século XXI, já que é a era em que eles estão vivendo agora. A resposta de Jéssica surpreende os dois. Com confiança, ela diz que o século XXI ainda está a mais de 70 anos de distância. As palavras dela criam confusão instantaneamente e levantam ainda mais perguntas na cabeça deles. Tentando explicar, Jéssica sugere que talvez os dois estejam usando o calendário tradicional chinês em vez do calendário internacional. Ela acredita que isso pode ser o motivo do estranho mal-entendido sobre o ano atual. A explicação só os deixa ainda mais confusos. Ao perceber as expressões confusas deles, Jéssica pede desculpas rapidamente. Ela diz que espera não ter ofendido ou chateado nenhum dos dois. Explica que não quis faltar com respeito, apenas estava tentando entender o que estava acontecendo. Tim começa a pensar se Jéssica talvez esteja tão obcecada por paleontologia que quase nunca presta atenção na história moderna. A afirmação dela sobre o século XX parece completamente absurda para ele. Até onde ele sabe, é impossível que o ano atual pertença a esse século. Jéssica insiste firmemente que está falando sério. Ela garante que não ficou inconsciente por tempo suficiente para perder a noção do tempo. Segundo ela, o ano atual é 1927. A declaração dela deixa os dois jovens completamente chocados. Eles ficam ali em silêncio, olhando para Jéssica sem acreditar. Nenhum dos dois sabe o que dizer, porque as palavras dela parecem impossíveis. Shen começa a pensar com cuidado em tudo o que aconteceu. Ele se lembra de que o avião de Jéssica realmente parecia um modelo do início do século XX. Também recorda as datas de validade estranhas nas latas de comida que encontraram antes. Essas coincidências começam a incomodá-lo profundamente. Tim finalmente pede que Jéssica responda honestamente a uma pergunta importante. Olhando diretamente para ela, pergunta que ano é segundo o calendário AD. Sem hesitar, Jéssica repete calmamente que o ano atual é 1927. Jéssica então devolve a pergunta para ele. Com curiosidade sincera, ela pergunta a Tim que ano ele acredita que seja, esperando que a resposta ajude a entender por que eles parecem tão confusos. Quando os dois jovens sobreviventes dizem a resposta deles, Jéssica fica completamente chocada. Ela não consegue entender como eles podem afirmar que vieram do futuro. A mente dela luta para processar uma ideia tão inacreditável. Tim então pede que ela descreva o que aconteceu pouco antes do avião cair. Jéssica lembra que decolou de Los Angeles e estava voando em direção à ilha. Porém, durante o voo, uma tempestade poderosa se formou de repente, e ventos violentos rapidamente fizeram ela perder o controle da aeronave. Ellen escuta com atenção e então diz algo surpreendente. Ela explica que, antes de o navio de cruzeiro deles afundar e eles ficarem presos nesta ilha, eles também encontraram uma tempestade extremamente forte no mar. Shin então compartilha lentamente sua teoria sobre esses eventos estranhos. Ele sugere que a tempestade pode ter sido algum tipo de distorção espaço-temporal, algo parecido com o misterioso Triângulo das Bermudas. Segundo a ideia dele, a tempestade pode ter puxado todos eles através de uma fenda temporal e trazido cada um para esta ilha a partir de períodos diferentes do tempo. Os jovens ficam sentados em silêncio por um longo momento, cada um perdido nos próprios pensamentos. A conversa estranha sobre tempo e história deixa a cabeça deles girando.
Eles começam a se perguntar em que ano realmente estão e se a ilha onde estão pisando sequer pertence ao tempo deles. O mistério sobre espaço, tempo e destino pesa sobre todos. Depois de pensar um pouco, Tim finalmente quebra o silêncio. Ele sugere com calma que deixem essas perguntas confusas de lado por enquanto. No momento, ele explica, eles simplesmente não têm informações suficientes para resolver um mistério tão complicado. O mais importante agora é continuar vivos e focar nos desafios práticos da sobrevivência. Jessica, porém, não consegue parar de pensar em tudo o que descobriram. A curiosidade científica dela continua empurrando seus pensamentos adiante. Durante a conversa, ela fica especialmente intrigada quando descobre que uma enorme titanoboa, uma cobra pré-histórica gigante, realmente vive em algum lugar da ilha. Ela começa a lembrar de tudo o que sabe sobre a criatura. Segundo os registros fósseis, Titanoboa viveu nas florestas tropicais durante a Era Paleoceno, uma época em que o clima e os ecossistemas da Terra eram bem diferentes. Ela imagina que talvez mudanças ambientais tenham forçado a espécie a evoluir ou se adaptar para sobreviver em um novo mundo. Ele então acrescenta algo importante baseado na própria experiência. Ela explica que muitos animais da ilha reagem fortemente à chuva pesada. Ela lembra de ter visto a cobra gigante sair dos bambuzais durante uma tempestade violenta, e também comenta que os javalis ficam muito mais agressivos sempre que começa a chover forte. Os jovens sobreviventes lembram que, desde que chegaram à ilha, já enfrentaram duas tempestades extremamente perigosas. As duas chuvas fortes trouxeram caos e tensão, porque os animais ficavam muito mais violentos sempre que a chuva caía com força. Jessica começa a se perguntar onde a titanoboa se esconde quando o clima está seco. Ela sugere que uma cobra tão gigantesca deve ter algum tipo de abrigo permanente, talvez uma caverna, uma toca profunda ou algum esconderijo escondido. Sem chuva e umidade, a temperatura talvez não seja adequada para um réptil tão grande se mover livremente. Depois de discutir mais um pouco, o grupo chega a uma conclusão um pouco reconfortante. A cobra gigante provavelmente só fica ativa e perigosa durante tempestades fortes. Como o clima agora está seco e tranquilo, eles acreditam que devem estar relativamente seguros por enquanto. Ellen então se lembra de que Tim e Jessica acabaram de voltar de uma longa e cansativa jornada pelo pântano. Percebendo o quanto eles devem estar exaustos, ela sugere que todos durmam para recuperar as forças antes de se preocupar com qualquer outra coisa. Ellen se oferece para ficar acordada e vigiar durante a noite para garantir que o acampamento continue seguro. Enquanto diz isso, Jessica observa os dois jovens com atenção e de repente pergunta, com um sorriso curioso, se eles são um casal. A pergunta inesperada faz Tim e Ellen congelarem imediatamente. Os rostos deles ficam vermelhos de vergonha. Nenhum dos dois parece saber o que responder, e o silêncio constrangedor que surge depois só deixa a situação ainda mais desconfortável. Jessica então se vira diretamente para Ellen e pergunta se ela tem algum interesse romântico em Tim. A pergunta ousada pega Ellen totalmente de surpresa. Confusa e um pouco na defensiva, Ellen pergunta por que Jessica sequer se importaria com algo assim. Sem hesitar, Jessica diz abertamente que, se Tim não é namorado de Ellen, então ela não vê motivo para que ela e Tim não possam dividir um espaço para dormir. As palavras diretas dela deixam Ellen ainda mais chocada. Jessica sorri calmamente e explica que realmente admira Tim. Ela ficou impressionada com a determinação e a coragem dele ao atravessar o pântano perigoso. Mais do que tudo, ela ficou impressionada com o engenhoso gerador de oxigênio que ele criou para salvar a vida dos dois. Tim rapidamente percebe que o humor de Ellen está mudando. A linguagem corporal dela fica tensa e a expressão se torna séria. Ele consegue sentir claramente a tensão aumentando entre as duas garotas, o que o deixa um pouco desconfortável. Tentando acalmar a situação, Tim diz gentilmente a Jessica que seria melhor não se precipitar. Ele lembra que todos estão sob um estresse extremo agora, e emoções fortes podem facilmente levar a mal-entendidos. Ele sugere que, em vez de tomar decisões repentinas, eles simplesmente passem mais tempo juntos e se conheçam melhor. Talvez depois de uma semana convivendo e conversando, consigam entender seus sentimentos com mais clareza. Enquanto isso, a expressão irritada de Ellen mostra que ela está longe de estar satisfeita.
Jéssica ri baixinho e manda um beijo brincando para Tim. Ela o chama de herói mais uma vez e concorda que podem ir com calma. Segundo ela, não há motivo para pressa quando ainda tem bastante tempo para se conhecer melhor. Lembrando que Jéssica trouxe um saco de dormir na mochila, Tim rapidamente decide usá-lo naquela noite. Parece a forma mais segura de evitar mais situações constrangedoras entre os três. Ele entra no saco de dormir e o puxa ao redor do corpo. Tentando manter a paz, ele deseja educadamente boa noite às duas garotas. No fundo, ele espera que todos consigam relaxar e que aquela tensão estranha desapareça. Ellen observa Tim em silêncio por um momento. Algo no comportamento dele parece um pouco estranho para ela. Ela não consegue explicar exatamente o que, mas o fato de ele ter se enfiado no saco de dormir de repente a deixa desconfiada. Nesse momento, Jéssica começa a tirar as roupas com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ellen imediatamente fica confusa e pergunta o que exatamente ela acha que está fazendo. Jéssica explica calmamente que todas as roupas dela ficaram sujas e desconfortáveis durante a travessia pelo pântano. Ela diz que simplesmente prefere dormir sem elas para se sentir mais limpa e relaxada. Ellen não consegue deixar de pensar que as mulheres americanas devem ser extremamente abertas. Ela percebe que o contexto cultural de Jéssica é muito diferente do dela, e isso torna a situação ainda mais constrangedora. De repente, Ellen percebe algo inesperado. Tim, que parecia estar dormindo tranquilamente, na verdade está acordado. Os olhos dele estão levemente abertos, e ele parece observar discretamente o que está acontecendo por perto. A descoberta deixa Ellen ao mesmo tempo irritada e envergonhada. Jéssica percebe que Tim está olhando e pisca maliciosamente para ele por trás de Ellen. Isso só piora a situação. Ellen imediatamente se irrita e começa a repreender Tim, acusando de se comportar de forma desrespeitosa. As reclamações altas de Ellen ecoam pela caverna, acordando os animais que estavam dormindo tranquilamente por perto. Ainda furiosa, ela chama Tim de espião sem vergonha e até o acusa de agir como um pervertido. A manhã seguinte finalmente chega. Tim sai lentamente do saco de dormir e estica as costas rígidas, tentando aliviar o desconforto da longa e estranha noite. Assim que se senta, ele percebe que Jéssica também acabou de acordar. Ela sorri e o cumprimenta alegremente, desejando um bom dia. Um momento depois, Ellen entra na caverna vindo de fora. Ela diz que o clima hoje parece maravilhoso e quente, o que deve tornar o dia ótimo para trabalhar no acampamento. Ellen então diz que preparou um caldo de carne fresco para o café da manhã e oferece um pouco para Tim. Porém, o tom da voz dela ainda carrega um leve sinal de irritação da noite anterior. Ela coloca apenas um pouco de caldo no copo de Tim, enquanto fica com a carne e a maior parte da porção para si mesma. O gesto mostra claramente que ela ainda está um pouco chateada com ele. Para não piorar a situação, Tim aceita o copo em silêncio e sai da caverna sem discutir. Depois que ele sai, Jéssica se vira para Ellen e pergunta calmamente o que exatamente Tim fez para deixá-la tão irritada. Jéssica rapidamente entende o que está acontecendo. Para ela, é óbvio que Ellen está com ciúmes. Percebendo que Ellen provavelmente se importa com Tim mais do que admite, Jéssica apenas sorri em silêncio e decide não provocar mais a situação. Jéssica comenta casualmente que, em algumas famílias tradicionais chinesas, já existiram formas de poligamia. Brincando, ela sugere que talvez Ellen possa ficar com um quarto maior para si se isso facilitar as coisas para todos. Ela lembra que ouviu falar desses costumes de um homem idoso durante uma de suas viagens à China. Porém, Ellen imediatamente vira o rosto ao ouvir essa sugestão. Ela se recusa firmemente a continuar falando sobre o assunto e deixa claro que quer encerrar a conversa. Jéssica observa a reação dela e percebe que Ellen é, na verdade, bastante tímida e sensível. Na mente dela, Ellen é uma garota gentil e doce que simplesmente tem dificuldade em expressar seus sentimentos abertamente. Um pouco depois, Tim volta para a caverna e imediatamente percebe que Ellen parece infeliz. Preocupado, ele se aproxima e pergunta com gentileza o que aconteceu e se há algo que ele possa fazer para ajudar. Em vez de responder calmamente, Ellen de repente explode. Ela declara em voz alta que quer o quarto maior para si, falando como se esse pedido estivesse incomodando ela há muito tempo.
Tim começa rapidamente a suspeitar que Jessica deve ter dito algo antes que provocou a reação repentina de Ellen. A ideia faz ele soltar um suspiro silencioso de frustração. Depois que todos finalmente se acalmam e descansam um pouco, o grupo se reúne novamente para discutir os planos para o futuro. Eles passam bastante tempo conversando e pensando cuidadosamente no que fazer a seguir. No fim, decidem organizar a estratégia em duas etapas claras. A primeira etapa do plano se concentra em se estabelecer corretamente na ilha. Eles querem explorar toda a área com cuidado para entender o terreno e se preparar para qualquer perigo possível. Agora, as habilidades de sobrevivência de Tim e a ajuda dos animais treinados já dão a eles uma vantagem contra os javalis. Mesmo assim, por segurança, Tim decide que eles devem cortar árvores e construir uma cerca forte de madeira ao redor do acampamento para criar proteção extra. Além das medidas defensivas, Tim também quer capturar alguns javalis jovens e criá-los perto do acampamento. Se conseguirem, isso pode se tornar uma fonte de alimento estável e confiável no futuro. Como o inverno chegará em apenas alguns meses, o grupo entende que a sobrevivência pode ficar muito mais difícil. Por isso, eles planejam explorar a ilha a fundo e procurar recursos úteis como minério de ferro e cobre, que podem ajudar na fabricação de ferramentas mais fortes. A segunda etapa do plano de longo prazo é eventualmente construir um barco para escapar da ilha. Porém, eles sabem que esse objetivo ainda está distante. Se não conseguirem garantir a própria sobrevivência primeiro, construir um barco não terá sentido. Jessica então menciona que trouxe muitos suprimentos quando chegou. Ela convida Tim e Ellen para examinarem seus pertences e ver quais itens podem ajudar na sobrevivência deles. Da bolsa, Jessica tira um conjunto de roupas limpas e entrega para Ellen. Ela explica que as comprou pouco antes do voo, então ainda estão completamente novas. Ela acrescenta com um sorriso amigável que as roupas incluem roupas íntimas de alta qualidade que devem servir confortavelmente em Ellen. Jessica até sugere que Ellen experimente para ver se ficam boas. Enquanto isso, Tim fica extremamente satisfeito ao descobrir que Jessica trouxe várias excelentes ferramentas de ferro. Comparadas às ferramentas improvisadas que ele usava antes, essas ferramentas de metal são muito mais fortes e muito mais práticas para construir, fabricar coisas e sobreviver na ilha. Bem cedo na manhã seguinte, o garoto segue em direção ao denso bosque de bambu. O ar fresco da manhã ainda carrega traços de névoa enquanto ele caminha entre os altos caules verdes. O objetivo dele é simples, mas importante: reunir bambu resistente que possa servir como material de construção para reforçar o acampamento e preparar recursos para projetos futuros. Antes de começar o trabalho, Kim para ao lado do panda gigante e dá um leve carinho em seu pelo grosso. Com um tom caloroso e amigável, ele diz que já está na hora de voltar para o acampamento. Ainda há muito trabalho esperando por eles, e ele espera que ela o acompanhe como sempre. Usando o misterioso selo de treinador, Tim fecha os olhos e estabelece uma conexão sensorial com a Grey Eagle que está voando acima. Através da visão afiada da ave, ele observa o bosque de bambu e pergunta silenciosamente se a área parece segura. A águia envia imagens claras do ambiente ao redor. Não há nenhum sinal da enorme cobra em meio aos bambus. Ao ver isso, Tim começa a pensar que a teoria que Jessica mencionou antes sobre o comportamento da criatura pode realmente estar correta. Satisfeito por saber que essa parte do bosque está segura por enquanto, Tim segue mais para dentro da área. Ele caminha até um grande monte de esterco ali perto, porque quer testar uma ideia que vem se formando em sua mente desde ontem. Pegando seu isqueiro, o jovem acende um pequeno pedaço de madeira seca. Um monte de esterco claramente vem se acumulando ali há anos. Se a teoria dele estiver certa, a mistura ali dentro pode conter materiais capazes de provocar as reações químicas que ele precisa. Logo as chamas começam a queimar mais fortes e brilhantes do que o esperado. Observando com atenção, Tim percebe que sua suspeita estava correta. O solo ali contém material rico em salitre, formado pela mistura de esterco com depósitos de calcário ao longo de muito tempo. Sem perder tempo, Tim começa a coletar aquele solo estranho em um cesto. O objetivo dele é extrair nitrato de potássio dali, um ingrediente essencial para produzir pólvora negra. Se ele conseguir, finalmente terá uma forma confiável de se defender dos animais perigosos.
Quando o cesto fica completamente cheio, Tim decide que é melhor ir embora rápido. Javalis selvagens costumam voltar para essa área para descansar quando o clima fica quente. Ele não tem a menor intenção de encontrar um bando de animais agressivos enquanto carrega um cesto cheio de terra. Quando o garoto volta ao acampamento, percebe algo surpreendente. Enquanto ele estava fora, as garotas estavam ocupadas trabalhando. Elas já construíram uma grande estrutura de banho de argila que pode ser usada para lavar coisas ou realizar vários tipos de processamento. Jéssica pergunta imediatamente se Tim conseguiu encontrar salitre no bosque de bambu. Com um sorriso satisfeito, ele confirma que sim. Na verdade, ele explica com orgulho que a quantidade que coletou superou até as próprias expectativas. Tim começa a preparar o solo para o processamento. Como ainda não precisa de ajuda, ele sugere que as garotas relaxem um pouco e talvez deem uma pequena caminhada ao redor do acampamento para explorar e descansar. No dia seguinte, o verdadeiro trabalho de extração começa. Tim explica que produzir nitrato de potássio exige 3 etapas principais. Primeiro, eles misturam o solo com salitre e cinzas na proporção de 1 parte de terra para 8 partes de cinza para melhorar a eficiência da reação química. Em seguida, a mistura é espalhada sobre uma esteira de bambu colocada sobre vários troncos de bambu. Eles despejam água lentamente sobre o material, permitindo que o líquido lave o nitrato de potássio enquanto deixa para trás sais insolúveis como compostos de cálcio e magnésio. Para extrair corretamente os nitratos, Tim despeja água fervente sobre a mistura repetidas vezes com paciência. A água quente escorre pela terra e se acumula dentro da estrutura de argila abaixo, levando consigo os compostos dissolvidos. Depois de muitas horas de trabalho, as garotas começam a parecer exaustas. Ao perceber isso, Tim agradece sinceramente pela ajuda delas. Ele diz que amanhã irão completar o processo de purificação e, quando isso terminar, poderão finalmente começar a produzir pólvora de verdade. Ellen escuta atentamente e então faz uma pergunta importante. Ela quer saber como exatamente pretendem usar pólvora se eles nem sequer têm armas ou ferramentas adequadas para explosivos. Ken sorri e diz para ela pensar de forma um pouco mais criativa. O plano dele não se limita apenas a armas. Explosivos bem feitos podem ser úteis para muitas coisas, desde defesa até limpar obstáculos e até mesmo mineração de recursos. A noite chega devagar sobre o acampamento, e os jovens se reúnem ao redor de uma fogueira quente. Enquanto as chamas tremulam, eles conversam sobre tudo o que aconteceu com eles. A realidade estranha das mudanças no tempo e dos encontros inesperados ainda parece quase inacreditável. Jéssica escuta com surpresa quando Tim menciona que astronautas chineses já foram à Lua. Na memória dela, a China parecia muito diferente na última vez que ela visitou o país, quando muitas pessoas ainda usavam tranças tradicionais e a tecnologia moderna quase não existia. Curioso sobre o passado dela, Tim pergunta quantos anos Jéssica tem. Mas quase imediatamente depois de perguntar, ele percebe que talvez essa não seja uma pergunta muito educada para se fazer a uma mulher. Jéssica ri suavemente e começa a lembrar de memórias da infância. Ela fala sobre quando viajou pela China com o pai e ficou hospedada em uma enorme casa que havia pertencido a um ministro do governo. Segundo Jéssica, o pai dela estava pensando em abrir um negócio na China. Eles viajaram até lá para estudar o mercado de trabalho e as oportunidades comerciais, mas depois de alguns dias ele decidiu que as condições não eram adequadas e voltaram para casa. Enquanto escutam a história, os outros começam a perceber uma coisa. Jéssica provavelmente vem de uma família extremamente rica. A capacidade dela de viajar pelo mundo de repente passa a fazer muito mais sentido. Depois de passar a água pelo solo com salitre, uma camada grossa de sedimento lamacento se acumula no fundo da estrutura de argila. Tim decide deixar a mistura descansar por 3 dias para que as partículas mais pesadas possam se depositar corretamente. Quando a solução está pronta, Tim a filtra várias vezes usando o tecido. O líquido purificado é então transferido para potes de argila, onde evaporará lentamente com o calor. O processo de evaporação é muito parecido com a produção de sal comum. À medida que a água começa a ferver, o líquido fica visivelmente mais espesso. Logo, cristais pesados começam a se formar no fundo do pote.
Esses cristais são principalmente cloreto de sódio misturado com cloreto de potássio e nitratos de sódio que se separam rapidamente da solução. Aproveitando o fato de que diferentes sais se dissolvem de formas diferentes dependendo da temperatura, as garotas removem cuidadosamente os cristais indesejados de cloreto de sódio. Depois filtram o líquido mais uma vez até restar apenas a solução mais pura de nitrato de potássio. Quando o trabalho finalmente termina, Tim percebe que a estrutura de argila ainda está cheia de água rica em nitrato, conhecida como salmoura. De repente ele lembra que esse líquido também pode ser usado para fazer tofu, o que faz ele dar um leve sorriso. Depois de horas de trabalho sem parar, os jovens sobreviventes ficam extremamente famintos. Eles decidem pausar o projeto e ir almoçar para recuperar as forças antes de continuar mais tarde. Depois do almoço, eles voltam ao trabalho de preparar os ingredientes da pólvora. Em pouco tempo, conseguem produzir os 3 componentes necessários: pó de nitrato de potássio, pó de carvão e pó de enxofre. Usando uma pequena colher de medição, Tim mistura cuidadosamente os ingredientes nas proporções corretas. Ele mexe devagar e com paciência, garantindo que os pós se misturem de forma uniforme para obter o melhor resultado possível. Observando de perto, ele pergunta com empolgação se a pólvora finalmente está pronta. Tim olha para ela e apenas sorri em resposta. Ele acende o isqueiro e diz que a única maneira de saber é testando. Com cuidado, ele aproxima a chama de um pequeno monte do pó. Instantaneamente, ele explode em um clarão de fogo, provando que eles conseguiram. As garotas pulam de alegria e começam a comemorar alto. Elas riem e celebram, orgulhosas porque o trabalho em equipe e o esforço finalmente deram resultado. Kim rapidamente lembra elas de não se empolgarem demais. Ele explica que produzir o pó foi apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio será transformá-lo em um dispositivo explosivo funcional. Existem muitas maneiras de criar explosivos, mas considerando os materiais limitados que eles têm, decidem construir a bomba mais simples possível usando o que está disponível no momento. Jéssica seca cuidadosamente um pedaço de bambu sobre o fogo enquanto prepara terra seca e um pavio simples. Tim explica que fazer um pavio confiável é, na verdade, a parte mais delicada de todo o dispositivo. Tim então começa a montar o recipiente de bambu em camadas. Primeiro ele coloca uma camada de terra seca, depois insere o pavio, despeja a mistura de pólvora e por fim sela o espaço restante com outra camada de terra compactada. Ele pressiona cada camada firmemente para que a estrutura fique estável e segura. Quando tudo está pronto, ele fecha o pedaço de bambu com uma tampa resistente de bambu. As garotas observam atentamente enquanto ele trabalha. A confiança calma dele faz elas se perguntarem se essa realmente é a primeira vez que ele constrói algo assim. Percebendo as expressões curiosas delas, Tim ri e admite que na verdade tem alguma experiência fazendo fogos de artifício quando era criança. Ele começa a contar uma história de quando ele e alguns amigos mais novos da escola se aproximaram escondidos do banheiro da escola carregando fogos de artifício caseiros. Eles acenderam o pavio rapidamente e jogaram o artefato barulhento por uma pequena janela antes de sair correndo o mais rápido possível. Momentos depois, uma explosão alta ecoou pelo prédio. Estudantes mais velhos saíram correndo para fora gritando irritados enquanto os pequenos bagunceiros fugiam rindo. Tim termina a história com um sorriso nostálgico. Essas lembranças da infância ainda fazem ele rir sempre que se recorda delas. Vendo ele rindo sozinho, ele pergunta o que é tão engraçado. Tim apenas responde que lembrou de uma história boba de quando era jovem. Ele então pede para as garotas reunirem os animais e se esconderem com segurança dentro da caverna enquanto ele testa o explosivo. Segurança, ele explica, é extremamente importante. As garotas rapidamente entram na caverna com os animais e observam nervosas de uma distância segura enquanto Tim se prepara para o teste. Tim acende o pavio e se vira na direção delas. Ele diz com firmeza para não saírem da caverna até ele dar o sinal, porque a explosão pode ser perigosa. O pavio pega fogo imediatamente, chiando enquanto a chama corre ao longo dele. No momento exato que planejou, o jovem balança o braço e lança a bomba de bambu bem longe, em direção à borda da floresta, garantindo que ela caia bem distante do acampamento. Apenas alguns segundos passam antes que uma explosão forte e seca ecoe pela floresta.
O impacto assusta toda a mata, e dezenas de pássaros que estavam pousados nas árvores disparam para o céu ao mesmo tempo, enchendo o ar com gritos assustados. Tim observa o resultado com um sorriso satisfeito. No mesmo instante, o sistema virtual em sua mente aparece e informa calmamente que ele ganhou 5.000 pontos por criar e testar com sucesso o dispositivo explosivo. Jéssica analisa com atenção o resultado da explosão. Do ponto de vista dela, a explosão não pareceu muito poderosa. Ela sugere que talvez tenham usado pouca pólvora. Tim balança a cabeça e explica que o problema não é a quantidade de pólvora, e sim a qualidade da mistura. Ellen entra na conversa e sugere outra possibilidade. Talvez o nitrato de potássio não tenha sido purificado bem o suficiente, o que poderia ter enfraquecido o resultado final. Atrás dela, o enorme panda ainda treme nervoso por causa do barulho da explosão. Tim acrescenta calmamente que até mesmo pólvora de boa qualidade tem seus limites naturais. Ele explica que a pólvora tradicional simplesmente não pode competir com explosivos modernos como RDX, TNT ou HMX. Esses materiais avançados são muito mais poderosos e eficientes do que qualquer coisa que eles consigam produzir na ilha agora. Mesmo assim, Tim continua confiante na invenção. Ele explica que, embora a bomba de bambu talvez não seja forte o suficiente para matar um animal grande, ela produz uma explosão extremamente barulhenta. Se isso assustar os inimigos e os fizer recuar, já será uma grande vantagem. Mais tarde naquela noite, os jovens sobreviventes decidem fabricar mais 3 bombas. Desta vez, Tim aumenta a quantidade de pólvora em cada uma, esperando que a carga maior torne as explosões mais fortes e mais úteis para a defesa. Alguns dias depois, o grupo começa a colocar em prática o plano de fortalecer as defesas do acampamento. Depois de discutirem várias ideias, eles inicialmente decidem construir um muro de tijolos que serviria como uma barreira protetora forte e duradoura. Mas quando começam a calcular o trabalho necessário, logo percebem o problema. Mesmo que construíssem vários fornos, simplesmente não conseguiriam produzir tijolos suficientes nas condições atuais. Relutantes, eles abandonam a ideia por ser complicada demais. Em vez disso, escolhem uma solução mais prática. Decidem construir uma cerca resistente feita de troncos de árvores e bambus grossos. Esse método é mais rápido e muito mais viável com os recursos que eles têm. Em meados de junho, o clima fica brutalmente quente. O sol de verão castiga sem parar, tornando o trabalho ao ar livre exaustivo e desconfortável, principalmente para Tim, que passa a maior parte dos dias trabalhando sob o céu escaldante. Trabalhar nesse calor intenso fica cada vez mais difícil. Tim sente o corpo esquentando rápido demais, e suas forças acabam mais rápido que o normal. Fica claro que ele precisa encontrar alguma forma inteligente de lidar com esse verão insuportável. Depois de um dia particularmente cansativo, Tim entra na área da cozinha e bebe vários copos de água de uma vez. Enquanto se refresca um pouco, começa a pensar como seria maravilhoso se a água estivesse gelada. Nesse exato momento, uma ideia surge de repente na mente dele. Ele se lembra do nitrato de potássio que purificaram antes e percebe que ainda tem uma boa quantidade guardada. Tim recorda uma propriedade química interessante do nitrato de potássio. Quando a substância se dissolve na água, ela absorve calor do ambiente. Se usada corretamente, essa reação pode até criar gelo mesmo em condições quentes. Quanto mais nitrato de potássio ele mistura na água, mais fria a solução fica. Ao perceber isso, ele decide testar a ideia e ver se consegue preparar algo refrescante para todos. Ele rapidamente conclui que o experimento não vai desperdiçar recursos preciosos. O nitrato de potássio pode ser recuperado e reutilizado depois, então testar esse truque de resfriamento não vai prejudicar os suprimentos deles. Animado com a ideia, Sean decide preparar uma sobremesa refrescante. Ele se lembra das frutas que colheram recentemente e começa a amassar framboesas e outras frutas doces em uma tigela para criar uma mistura saborosa. Quando o processo de resfriamento termina, ele descarta a água restante e fica com um recipiente cheio de pequenos pedaços de gelo. Sorrindo satisfeito, ele dá o toque final despejando o xarope de frutas sobre o gelo para criar uma sobremesa colorida. O jovem admira sua criação e acredita ter feito o picolé de frutas perfeito.
Ele rapidamente coloca uma tampa para evitar que derreta, sabendo que as garotas voltarão em breve. Ele espera que elas gostem da surpresa gelada. Não demora muito e as garotas voltam ao acampamento e o cumprimentam animadas. Tim sorri discretamente, pensando que chegou o momento perfeito para revelar a surpresa que preparou. Ellen entrega orgulhosamente um cacho de uvas recém-colhidas. Ela conta animada sobre a descoberta, claramente feliz por ter trazido algo delicioso para todos. Jessica ri enquanto conta o quanto Ellen ficou animada com a descoberta. Segundo ela, Ellen estava tão orgulhosa das uvas que praticamente voltou pulando até o acampamento. Sem conseguir esconder a empolgação por mais tempo, Shen anuncia que todos merecem uma recompensa pelo trabalho duro. Ele convida as garotas para se aproximarem da mesa para mostrar a surpresa especial que preparou. Com um gesto dramático, ele levanta a tampa do recipiente. Dentro há um grande prato de gelo com frutas brilhando sob a luz do sol. As garotas olham maravilhadas enquanto seus rostos se iluminam de alegria. Sem hesitar, as garotas pegam a sobremesa gelada com entusiasmo. No calor insuportável do verão, algo tão refrescante parece quase inacreditável, e elas começam a aproveitar imediatamente. Ellen quase derrete de felicidade ao provar o gelo de frutas. A doçura gelada parece divina. Na imaginação dela, é como deslizar suavemente sobre ondas do oceano enquanto uma brisa fresca passa pelo rosto. Jessica, ainda impressionada, pergunta como Tim conseguiu fazer gelo em um calor desses. Meio brincando, ela pergunta se isso é algum tipo de misteriosa magia chinesa antiga. Tim ri e explica pacientemente a ciência por trás disso. O processo é bem simples. Quando o nitrato de potássio se dissolve na água, ele absorve calor do ambiente, reduzindo a temperatura o suficiente para formar gelo. Jessica elogia calorosamente a inteligência e a criatividade dele. Ela diz que Tim é realmente muito inteligente e engenhoso. Os elogios sinceros deixam Tim um pouco envergonhado. Enquanto isso, Ellen está tão ocupada aproveitando a sobremesa que mal escuta a conversa ao redor. Toda a atenção dela está focada em devorar o gelo de frutas antes que ele derreta. Para produzir mais gelo, o grupo cria um sistema inteligente de resfriamento usando vários potes encaixados um dentro do outro, como bonecas russas. Esse design em camadas ajuda a manter o frio e melhora o processo de congelamento. Para melhorar o isolamento, eles colocam pele de javali entre o pote externo e a câmara principal de resfriamento. A pele grossa reduz a transferência de calor e ajuda a manter a temperatura interna baixa por mais tempo. Enquanto Tim trabalha nos sistemas de resfriamento, Jessica se ocupa com outro projeto. Ela passa o dia inteiro colhendo uvas e esmagando-as com cuidado para preparar ingredientes para fazer vinho. O processo de fazer vinho acaba sendo bem simples. Ela mistura uvas esmagadas e limpas com açúcar na proporção de 10:3. Depois a mistura é selada bem fechada em recipientes para que a fermentação aconteça sem que o oxigênio transforme o álcool em vinagre. Quando termina o trabalho, Jessica corre animada até Tim e anuncia que a preparação do vinho está concluída. Agora só precisam esperar pacientemente a fermentação terminar para que a mistura vire vinho de verdade. Ellen percebe que Tim está trabalhando em algo por perto e pergunta curiosa o que ele está fazendo agora. Tim responde de forma casual que está fabricando lâminas para um ventilador. A resposta dele imediatamente desperta a curiosidade das garotas. Elas ficam confusas e perguntam que tipo de ventilador ele está tentando construir, já que nunca tinham ouvido falar disso antes. Tim então explica sua ideia. Ele pretende criar um ventilador simples de acionamento direto usando um longo bambu. As pás serão montadas em uma extremidade, enquanto uma estrutura de cauda na outra ajudará a transferir a força de rotação. Jessica acena pensativa ao ouvir o plano. O projeto lembra a ela os primeiros motores a vapor que convertiam pressão de vapor em movimento mecânico. O conceito parece estranhamente familiar para ela. Julho, o mês mais quente do verão, está chegando rapidamente. Tim continua trabalhando sem descanso, tentando construir ferramentas e sistemas que tornem a vida de todos mais confortável durante o calor brutal. Ultimamente ele tem se dedicado muito à construção de uma caldeira resfriada à água. O dispositivo foi projetado para aproveitar o vapor enquanto também controla a temperatura.
Quando a água dentro da caldeira começa a ferver, o vapor gira as pás do ventilador, criando uma brisa refrescante dentro do abrigo. Depois o vapor passa por um condensador, esfria e volta a virar água no reservatório, formando um sistema de ciclo fechado. Ao mesmo tempo, o grupo continua experimentando com gelo de frutas, melhorando a técnica e criando sobremesas cada vez melhores. Esses pequenos prazeres ajudam todos a suportar o calor pesado do verão. Até Amp desenvolveu gosto pelo delicioso gelo de frutas. O animal espera ansiosamente por mais uma porção, claramente aproveitando a sobremesa refrescante no clima quente. Os jovens sobreviventes passam as tardes se escondendo do calor dentro da caverna fresca. Ellen comenta feliz que, nesse calor terrível, nada é melhor do que um ventilador soprando suavemente enquanto se come uma sobremesa gelada. Ellen de repente se pergunta como a Golden Eagle e seu filhote estão lidando com o calor intenso lá fora. Tim a tranquiliza dizendo que as aves têm temperaturas corporais mais altas que os humanos. Na opinião dele, os pássaros provavelmente estão bem confortáveis. Mas no fim da tarde o clima começa a mudar de repente. Trovões ecoam pelo céu enquanto nuvens escuras se juntam, e logo uma chuva forte começa a cair. Observando a tempestade ficar cada vez mais forte, Ellen começa a ficar preocupada. A cerca defensiva deles ainda não está terminada, e ela teme que, se os javalis voltarem durante a tempestade como da última vez, talvez não estejam prontos para detê-los. Na borda sombria da floresta, um bando furioso de javalis surge de repente entre as árvores densas, suas silhuetas escuras avançando pela chuva como uma onda viva. Em outras circunstâncias, a cena seria aterrorizante, mas desta vez os jovens sobreviventes estão muito mais preparados do que antes. Tim agora possui habilidades únicas concedidas pelo misterioso sistema, e o pequeno grupo já ganhou experiência valiosa enfrentando perigos anteriores. Além disso, eles contam com aliados poderosos, uma Grey Eagle observando do céu e um panda gigante pronto para lutar. E mais importante ainda, eles conseguiram criar bombas simples, mas eficazes. Com todas essas vantagens, a situação ainda é perigosa, mas já não é mais desesperadora. Tim observa atentamente a floresta escura e entende rapidamente o que está acontecendo. Com uma expressão séria, ele anuncia que um grande bando de javalis está se aproximando rapidamente e provavelmente atacará o acampamento em poucos minutos. Sua voz fica firme enquanto ele avisa todos para se prepararem imediatamente para a defesa. Não há pânico em seu tom, apenas urgência e determinação enquanto ele começa a organizar a resposta ao ataque que se aproxima. Sem perder um segundo, Jessica e Tim correm até a cerca de madeira que cerca o acampamento e assumem posições defensivas de onde podem ver os animais se aproximando. Ellen corre atrás deles e pergunta ansiosa se também pode ajudar na defesa. Mas o pedido dela é recusado com firmeza. Os outros insistem que ela fique mais atrás, em um lugar mais seguro, sem querer arriscar que ela se machuque na batalha que está prestes a acontecer. Momentos depois, o bando de javalis selvagens explode para fora da floresta e invade a clareira diante do acampamento. Seus cascos pesados batem contra o chão molhado enquanto avançam. A distância entre os animais e o acampamento diminui para apenas algumas dezenas de metros, deixando quase nenhum tempo para reagir. Os jovens sobreviventes sobem na cerca de madeira, segurando suas armas com força. A chuva cai pesada, encharcando tudo. Tim estreita os olhos através da tempestade e murmura que não esperava que a chuva ficasse tão forte assim, tornando a situação ainda mais caótica. Respirando fundo, Tim levanta o arco e mira com cuidado nos animais que avançam. Enquanto puxa a corda do arco, sua mente lembra rapidamente dos longos dias e das noites sem dormir que passaram construindo o acampamento do zero. Cada pedaço de madeira, cada parede e cada ferramenta representa o esforço deles para sobreviver. Não há chance de ele deixar esses animais furiosos destruírem tudo o que construíram. Com um movimento rápido e decisivo, Tim solta a corda do arco. A flecha corta o ar cheio de chuva com precisão mortal. Ela acerta o javali que liderava o ataque diretamente na cabeça, e o enorme animal cai no chão imediatamente. O disparo perfeito mostra o quanto as habilidades de Tim melhoraram desde que chegaram à ilha. Mas a queda de um javali não faz o resto do bando recuar. Em vez disso, os animais continuam avançando com determinação assustadora.
Ao se aproximarem do acampamento, o bando se divide em dois grupos, tentando atacar por direções diferentes para sobrecarregar os defensores. Ao ver o bando se dividir, Tim reage imediatamente. Ele grita ordens para o panda gigante e para Grey Eagle, mandando que interceptem o grupo que vem pela esquerda. Os dois animais respondem na hora, demonstrando total confiança em Tim. Sem hesitar, partem para cumprir a ordem e enfrentar a ameaça. Em uma impressionante demonstração de poder, a enorme Grey Eagle mergulha do céu. Seus olhos afiados travam em um javali correndo, e com força incrível ela agarra o animal com suas garras poderosas. A águia levanta o javali do chão e o carrega no ar. O ataque repentino assusta o restante do bando, criando pânico e desacelerando o avanço deles. Ao mesmo tempo, Amp, o panda gigante, solta um rugido profundo que ecoa pela clareira. Sem demonstrar nenhum medo, o panda avança diretamente contra um grupo de javalis. Balançando suas patas enormes com força tremenda, Amp golpeia os animais repetidamente. Seus ataques poderosos os empurram para longe do acampamento e abalam a confiança do bando atacante. Enquanto isso, Tim continua disparando flechas uma após outra com calma e precisão. Mesmo com a Grey Eagle e Amp empurrando parte do bando para trás, muitos javalis ainda avançam sem parar. O número deles continua perigoso, e os defensores precisam continuar lutando para impedir que cheguem ao acampamento. De repente, uma voz alta ecoa atrás de Tim. É Ellen gritando com urgência. Ela avisa todos perto da cerca para saírem do caminho imediatamente. Em suas mãos está uma das bombas caseiras que o grupo preparou antes, e sua expressão determinada deixa claro que ela pretende usá-la. Ellen corre rapidamente em direção à cerca, mesmo com a chuva forte caindo ao redor. Juntando toda a força que consegue, ela lança a bomba em direção ao grupo de javalis que avança contra o acampamento. Sua esperança é simples e desesperada, que a explosão consiga parar os animais antes que eles rompam as defesas. Os enormes javalis desaceleram de repente, confusos com o objeto estranho que voa em direção a eles. Por um breve momento, eles param de avançar e ficam olhando para aquela coisa desconhecida rolando pelo chão diante deles. Claramente não entendem o perigo que está prestes a acontecer. Um segundo depois, uma explosão ensurdecedora rasga o ar. O estrondo corta o som da chuva forte e ecoa por toda a área. Terra e fumaça explodem para todos os lados quando a bomba detona, criando um choque poderoso que assusta tudo ao redor. Os javalis selvagens são tomados pelo medo imediatamente. Gritos agudos ecoam do bando enquanto os animais entram em pânico. Completamente confusos com a explosão repentina, eles começam a correr em todas as direções tentando fugir do perigo. Aproveitando o caos, Amp corre atrás dos javalis que fogem. O panda gigante alcança vários deles e os golpeia repetidamente com suas patas enormes. Cada golpe derruba um animal no chão, espalhando ainda mais o bando aterrorizado. Tim observa os animais fugindo e decide rapidamente que não pode simplesmente deixá-los escapar depois de atacarem o acampamento. Ele puxa novamente a corda do arco e mira com cuidado em um javali que corre ao longe. Mesmo com o animal correndo pelo terreno lamacento, a flecha de Tim voa reta e certeira. O projétil perfura o javali com precisão perfeita. O animal ferido solta um último grito antes de cair sem vida na terra molhada. Ao mesmo tempo, a Grey Eagle mergulha novamente para finalizar outro alvo. Com precisão incrível, ela agarra um javali ferido com suas garras e levanta o animal no ar.